Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto final do dashboard dos imóveis da União. Para introduzir o nosso objetivo, antes a gente precisa explicar um pouco o que a União faz, como ela faz, quais os principais focos dela. Então, a União ela realiza leilões de imóveis residenciais e para dar o ponto de partida do leilão, o gestor público primeiro tem que determinar o lance inicial e é a partir daí que os outros lances seguem, né? O leilão, como ele é público, e como qualquer outro imóvel, ele está sujeito à concorrência. Então, é possível fazer uma comparação entre um imóvel do leilão e um imóvel numa rede imobiliária, por exemplo. O problema que a gente encontrou foi que a condição dos imóveis, as características, às vezes, elas não são descritas ou são mal descritas. Então, a gente buscou solucionar esse problema para entregar um produto melhor. O problema que foi apresentado para a gente solucionar, a gente dividiu em 3. E o primeiro seria qual deve ser o valor do imóvel. Então, com base em certas características do imóvel, qual seria o valor estimado para aluguel e para venda. A segunda parte seria o valor do lance inicial é competitivo com o mercado. Ou seja, a gente traria uma comparação entre o lance inicial e o lance do mercado para imóveis com as mesmas características. E isso daria uma visão melhor para o usuário se o valor do lance está acima do mercado, está abaixo do mercado ou está dentro do mercado, da média do mercado. E a última parte do problema seria a capitalização do imóvel. É um investimento bom? E aí, para responder isso, a gente usou o cap rate, que é o rendimento bruto do aluguel do imóvel dividido pelo valor da renda. Isso nos dá uma porcentagem, e com essa porcentagem a gente consegue ter uma noção se esse investimento é bom ou não. Vale lembrar também que antes de ser leiloado, o imóvel passa por 3 etapas, que é processo, aprovado e edital. E só na parte de edital que esse lance ele é publicado. A gente acrescentou também um preço sugerido e entramos num consenso que esse preço sugerido ele seria calculado como? Através da soma do valor estimado com o valor previsto da reforma, porque muitas vezes esses imóveis precisam de uma reforma. As ferramentas que a gente utilizou foi o Shine Dashboard, que é uma ferramenta para a criação da interface mesmo no dashboard. O Library DT, que é a ferramenta que permite a maior flexibilidade nas edições de tabela. O Leaflet, que é um mapa interativo para visualização, que permite ampliar, diminuir. A gente consegue ter uma localização melhor, observar a localização. A parte de modelagem, que foi a técnica de estimação para a gente atribuir o valor ao imóvel. E o Fresh, que é um bootstrap facilitado para APIs do Shine. O fluxograma do trabalho aconteceu dessa seguinte forma. Primeiro, a gente obteve os bancos de dados dos imóveis pela WImóveis. E com esses dados, a gente criou um mapa dos imóveis disponíveis. Então, a gente tem todos os imóveis num mapa bem intuitivo e bem bacana, que você consegue ampliar, diminuir. Você passa o mouse por cima e nos traz informações. Além disso, com esses bancos de dados, a gente criou um modelo preditivo. E esse modelo fez que a gente criasse uma ferramenta de estimação para o usuário final. Então, o usuário coloca as características de interesse dele e a gente retorna para ele as informações de valor estimado de aluguel, valor estimado de venda, tanto por metro quadrado, o cap rate também. Com esse modelo, juntando com a obtenção dos dados dos imóveis da União, que a gente encontrou no site do Ministério da Economia, a gente fez a estimação dos valores disponíveis, dos imóveis disponíveis, e a gente construiu uma planilha com esses dados adicionais. Então, além dos dados que a gente já tinha da obtenção dos dados dos imóveis da União, a gente acrescentou essa estimação, acrescentou o cap rate, acrescentou o custo de reforma, e esse foi o nosso projeto final. Bom, agora olhando para o dashboard, a primeira aba é a aba de localização, onde traz o mapa de Brasília, e você pode escolher o bairro aqui entre Asa Norte, Asa Sul e Lago Sul. E dentro desta aba, nós temos os imóveis utilizados para as nossas análises. E aqui dentro dessa aba, é interessante que você pode clicar nessas bolinhas e ver o preço, quantos metros quadrados, quantos quartos, o valor de condomínio e quantas vagas de cada imóvel presente nesse banco. E também tem alguns imóveis que não têm algumas informações que não conseguimos retirar. Esses estão com NA. Mas você pode ver que consegue pegar de cada bolinha aqui. Já na aba de estimação, nós temos os resultados dos modelos de regressão aplicados a estes dados. Então, por exemplo, para um imóvel do tipo casa, no Lago Sul, com 50 metros quadrados, 0 vagas, 2 quartos, R$ 100 de valor de condomínio e 2 banheiros, nós temos em média um valor de aluguel estimado de R$ 6.479 e de venda estimado de R$ 953.747. Nós também trazemos as informações do valor de venda por metro quadrado e o valor de aluguel por metro quadrado. E também trazemos
o cap rate, que seria o valor de aluguel estimado sobre o valor de venda estimado. Então, por exemplo, para 100 metros quadrados, nós vemos que os valores já mudam. Então, temos aqui um aluguel estimado agora de R$ 7.299, um valor de venda estimado de R$ 963.858 e os valores de venda por metro quadrado e aluguel por metro quadrado também mudaram. E o valor de cap rate aqui também aumentou, que seria o valor do aluguel estimado pelo valor de venda estimado. Isso pode ser feito para 3 tipos de localização que nós utilizamos: Asa Norte, Asa Sul e Lago Sul. E para os tipos de imóvel, casa e apartamento. Isso a gente pode ver que os valores mudam. E a gente pode botar todas essas informações também. Agora, na nossa terceira e última aba, Imóveis da União, nós temos os imóveis da União em processo, aprovados e os em edital. Também damos 3 opções de preço de reforma, que são os valores que serão subtraídos dos preços sugeridos, que foram estimados pelos nossos modelos de regressão. Também temos o valor do aluguel estimado e o cap rate. Também temos as informações de cada imóvel, isso para em processo, aprovado e edital. Só que em edital temos o valor que a União já botou para estes imóveis e as comparações em reais e porcentagem. Então podemos ver aqui que os valores, em sua maioria, são positivos, que indicam que os preços estimados são maiores do que os preços da União. Então a União está botando valores bons para estes imóveis. E o cap rate aqui na aba em edital é calculado pelo aluguel estimado dividido pelo preço da União. E este é o nosso dashboard final de imóveis da União.